E é engraçado você falar isso, porque eu estava lembrando de uma situação engraçada, porque você falou assim, quando eu vou ao Brasil, eu tenho que fazer assim. Eu lembro quando eu fui a primeira vez ao Brasil, eu estava aqui em 2004, 2007, eu fui visitar minha família. E eu cheguei lá, eu sou de São Paulo, né? E meu pai deixou eu dirigir o carro dele, né? Conduzir o carro dele. E aí, a primeira vez que eu vi uma pessoa passando na passadeira, que lá agora esqueci o nome, é passadeira, onde passa o Sim, pedestre, né? faixa de pedestre. Na faixa de pedestre, olha, tá lembrando mais do que eu. A faixa de pedestre. Cara, eu travei, né? Eu friei o carro, né? E meu pai, o que você tá fazendo? Você é maluco? Vai bater o carro atrás, não sei o quê. Eu falei, pai, mas a senhora quer passar? Não, mas aqui não é Portugal. Ele falou algo assim, né? Então veja, É isso. olha que louco, não é? Porque foi logo que eu estava aqui já há 3 anos, já estava dirigindo aqui, então para nós aqui é normal, quando alguém põe o pé na passadeira, na faixa de pedestre, você para o carro, não é? E aqui quando não para, as pessoas xingam, né? Legal, eu acho ótimo. E quando eu freiei, meu pai ficou maluco. Você vai bater o carro, você é maluco, a mulher não sei o que e tal. Então veja, é o que você falou, quando você vai lá, infelizmente, para coisas boas e para coisas más, você também tem que se adaptar, não é? Você não pode Uhum, uhum. empurrar o que vem daqui também para lá, né? Então é interessante isso que você falou. Isso é André, importante. a primeira vez que eu dirigi no Brasil foi uma aventura. Foi mesmo uma aventura. Conta aí, Porque conta aí. Essas partes são engraçadas. apercebi-me apercebi-me que se apita para reclamar, para agradecer, para fazer tudo se apita. É, Cá buzina. não se apita. Pronto. Aqui não, aqui A lei é, por exemplo, traços contínuos não são respeitados. Eu respeitava escrupulosamente, porque não. aqui ficamos sem carta de condução. Claro. Lá não há problema nenhum, pisam-se traços contínuos, entra-se nas faixas. Bem, foi uma loucura mesmo. Foi o primeiro dia eu cheguei a casa assustado. Mas pronto, depois uma pessoa acostuma, é tal coisa, muda-se o chip. Exatamente, exatamente. Não, mas é isso que eu tento passar aqui no canal para as pessoas entenderem, aquela questão também do boné, não é? Do chinelo de dedo, de saber usar o chinelo de Uhum. dedo Havaiana na hora certa, não é em todo lugar no Havaiana. Não vá a um banco de Havaianas, que você vai ser mal visto. Não vá a né, nem diria uma entrevista de trabalho, mas não vai a uma entrevista de trabalho de boné, não é? Não, Boné, não, é não, isso. não vai ser. A sua opinião como empresário não vai ser bem, por mais que seja o profissional, alguém te fala, ó, vai te visitar aí o profissional, entendeu? Infelizmente vai gerar Choca, aqui algum choca problema. porque aqui é visto como falta de educação. E é assim, há pessoas que conhecem a realidade brasileira, mas a maior parte das pessoas não conhece. E, Exatamente. portanto, não reage bem a uma situação dessas. Um boné numa entrevista de trabalho é proibitivo, não pode, porque Claro. lá está, pode ser um excelente profissional, mas não vai ser contratado. Não vai ser Exatamente. contratado. Exatamente. Por Exatamente. uma questão tão simples, mas que faz toda a diferença. Por E exemplo, evitável, né? também, Evitável. evitável, por exemplo, os currículos também, os currículos, ter muita atenção às faltas de acentos nas palavras. Uhum. Aqui é visto como um erro ortográfico, E uma, no um- Brasil uma também. palavra sem um acento. E nós vemos muitos currículos vitae sem acentos. E isso depois, lá está, a pessoa não é chamada sequer à entrevista porque não dá. Portanto, são determinadas coisas que fazem muita diferença e que se tem que ter especial atenção. Portanto, tentar perceber o que é que aqui culturalmente é aceitável e o que não é, o que é que aqui é valorizado e o que é que não é. Essa parte é importante porque depois cometem-se às vezes alguns erros que eram totalmente evitáveis, como o André disse. Exatamente. É engraçado que você sabe a minha área antes do imobiliário, eu era personal trainer, e se a gente for levar para esse lado, né, se eu fosse para uma entrevista de fato, né, a gente fala que Portugal é fato, no Brasil é terno, se eu fosse uma entrevista para uma academia de terno, o cara ia ficar achar estranho, né? Eu tenho que ir de shorts, de t-shirt, camiseta, porque é a vestimenta que se usa no mercado de fitness, né? Se eu fosse Uhum. vestido de bancário,
provavelmente o cara, no mínimo, ia achar estranho, né? Pô, né? Então, Uhum, já criava ali uma certa repulsa no bom claro, sentido, vamos dizer assim, né? claro. Então, são essas coisas que é importante as pessoas entenderem e tentarem, quando chegar aqui, rapidamente absorver essas diferenças. Por falar em currículo, lógico que nós estamos falando do mercado muito específico, que é o mercado imobiliário, né? Mas qual é a sua visão ainda em relação ao currículo? Você considera o currículo tem um papel importante ainda nessa fase de... Ainda é importante, pelo menos em Portugal, ainda é muito valorizado, porque as pessoas querem fazer uma triagem, como é óbvio, e querem saber a formação, que formação tem aquela pessoa e que experiência profissional tem aquela pessoa. Ainda é muito importante o currículo aqui. Eu não sei como é no Brasil as entrevistas de emprego, mas aqui ainda se valoriza muito o currículo. Claro que depois as entrevistas são essenciais, claro. Claro, Cada vez mais as empresas estão a apostar mais no processo de seleção, porque querem evitar erros de casting, claro. porque o tempo de formação, tudo custa dinheiro, tudo, a economia anda rápido e, portanto, um erro de casting custa caro. E, portanto, as pessoas estão a apostar muito, cada vez mais, em entrevistas presencial, com testes de personalidade. Uhum. Portanto, as pessoas querem ver, melhor, os empresários querem ver que tipo de perfil têm naquele candidato, e já é vulgar fazer-se testes de personalidade, e é por isso que nessas entrevistas tem que se ter muito cuidado à forma, lá está, como nos apresentamos, ainda é muito, isso é muito tido em conta, a imagem, a apresentação, o cuidado, Uhum. e depois a maneira como nos expressamos. E por isso é que falei logo no início sobre a questão do tu. Ter Claro. muito cuidado que aqui o tu é apenas usado para pessoas íntimas. E quando nos tratam por tu sem nos conhecermos, entendemos isso como desrespeitoso até, Sim, como, exatamente, como exatamente. intromissivo na nossa Ofensivo, né? intimidade, Ofensivo. ofensivo. E, portanto, se há um conselho que eu posso dar nas entrevistas de trabalho, um brasileiro é cuidado com a utilização do tu. O oi também choca muita gente, quando não se percebe oi, Oi? substituir por diga, Sim, ou importa-se de repetir. Portanto, ter noção, o brasileiro tem que ter noção que Portugal é um país mais formal. sim. Temos mais cuidado na linguagem, não nos damos de maneira tão fácil, não comunicamos de maneira tão aberta e, portanto, tem que haver este esforço de adaptação, portanto, numa primeira fase. Uhum. Claro que Portugal está muito habituado a brasileiros, como sabemos, a comunidade brasileira em Portugal é enorme, enorme. Só que estas questões ainda têm trazido alguns dissabores a brasileiros e são totalmente evitáveis. Lá está, se tivermos dela desconhecimento, se formos em busca da informação e se nos prepararmos. Claro.